Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Estamos iniciando mais um podcast Grandes Encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado e hoje recebo dois colegas advogados aqui para falar de temas diferentes. Primeiramente, seja bem-vindo, doutor Geraldo Arruda. Muito obrigado, doutor Bueno, pelo convite, primeiramente. É um prazer imenso estar aqui contigo e agora tratarmos de vários temas aqui, temas que possam compartilharmos conhecimento e agregar valores na vida das pessoas. Ok, doutor Geraldo Arruda vai falar conosco sobre empreendedorismo jurídico, né? A gestão do escritório de advocacia e outros temas que forem surgindo durante nossa conversa. Conosco também aqui o doutor Kennedy Rodrigues, ícone das marcas e patentes. Bem-vindo. Muito obrigado, doutor Bueno. Muito obrigado também a todos que nos assistem. Obrigado também pelo meu parceiro Geraldo por estar presente aqui. É uma honra estar na presença de vocês e vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre marcas e patentes. Excelente. Vamos então com o doutor Geraldo Arruda primeiramente. Doutor Geraldo, conte-nos um pouco do seu início da sua vida acadêmica. O senhor sempre sonhou em ser advogado, ou pensava em ser engenheiro, jogador de futebol, de alguma outra profissão? E também aonde o senhor estudou, onde o senhor formou e quantos anos de formado o senhor tem? Maravilha, doutor Bueno. Eu sempre fui um jovem estudioso, sempre busquei adquirir bastante conhecimento, até porque venho de uma família bastante humilde, que sempre fui cobrado estudo, né? Então, meus pais nunca puderam nos dar condições boas financeiramente, porém sempre falava, estude para que tenha uma vida com certeza melhor do que a nossa. O que a gente pode te ofertar hoje é buscar o conhecimento através da escola. E a gente vem de família bastante humilde, nunca tive dúvidas da área que eu quis atuar desde pequeno, desde muito novo. Sempre quis ser do direito, sempre falava que seria um jurídico e me encontro nessa profissão. Fiz a minha faculdade na época que ainda a faculdade se chamava Faculdade de Projeção, né, que agora é Uniprojeção. E fiz todo o curso lá, muito bem feito, muito bem dedicado, com muita disciplina. Terminei o curso praticamente de forma antecipada, né? Então eu chegava a estudar pela manhã e pela noite para que eu pudesse antecipar o máximo de matérias possíveis, porque eu tinha também que trabalhar, né? E trabalhava em vários outros locais que não tinha nada a ver com o curso de direito, né? Então, primeiro emprego meu foi juntar latinha. Já começamos Certo. por aí. Depois fui panfleteiro, fui pasteleiro, pesquisador do IBGE na rua. Então, tive várias E outras quando profissões nesse você começa a sentido. faculdade, você trabalha com o quê? Quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava na papelaria Rabisque, que é daquela família do Shopping Risque e Rabisque, né? Ah, certo. Então, eu Isso em era que cidade? vendedor em Taguatinga, Certo. né? Eu vendia na unidade de Taguatinga, inclusive o diretor do curso de Direito, na verdade, até frequentava aquela papelaria e ele me encontrava lá de vez em quando, ó, tô gostando de ver o seu estudo lá na faculdade e tudo mais, né? O professor Heron. E meu primeiro emprego, assim, já na fase de adulto, era vendedor de papelaria, Que né? maravilha. E aí você forma em que ano? Entrei em 2009, ainda menor de idade, com 17, fiz 18 dentro do curso de Direito já, e terminei no ano de 2013, barra ali 2014, salvo engano. E aí, Certo. logo em seguida, ingressei no exame de ordem, fui aprovado no exame da OAB, e de lá para frente é só exercício da advocacia e empreendendo aqui nesse país nosso. Maravilha. Doutor Kennedy Rodrigues, e o senhor, como começa a sua vida acadêmica aí? A trajetória da Faculdade de Direito é até interessante essa pergunta, doutor, porque eu basicamente que pivotei, né? Então, assim, eu comecei dentro do ramo de administração de empresas, né? E já tinha um segmento da família já com relação a registro de marcas e patentes e tudo mais. Já tínhamos uma empresa e desde 1979, né? Então, assim, fomos um dos primeiros aqui no Centro-Oeste. Então, tratando-se de uma segunda geração, né? Aí eu venho ali num curso de administração, mas de repente surgiu a necessidade de se ter, né? Essa questão do direito e tudo mais. E aí eu entro no curso de Direito em 2015, né? E vou sair em 2019 ali, concluindo o meu curso de Direito. Tá, mas você não falou do início. Você queria ser advogado mesmo? Sim, sempre sonhei em ser advogado. Sempre sonhei. Sempre tive essa intenção de ser advogado. Certo. Então, ok. Vamos em frente então aqui com o doutor Geraldo.
Vamos falar agora um pouco de empreendedorismo. A partir de que momento, doutor Geraldo, o senhor enxergou que a gestão do escritório de advocacia era uma coisa muito séria, que não era só colocar uma mesa, 4 cadeiras e um computador e dizer que tem um escritório? Primeiramente, assim que eu fui aprovado no exame de ordem, a gente sai sem estrutura de como montar um negócio. Certo. Você sai no intuito de pegar ações, advogar em causa próprias, dar um jeito de começar a monetizar, né, aquele conhecimento que foi adquirido ao longo do curso. E eu trabalhei com alguns advogados aqui em Brasília, alguns escritórios, e vi que, na verdade, tinha muitas das coisas que eu verificava que dava para fazer diferente, que os resultados poderiam ser diferentes, porém eu não tinha voz, eu não tinha autonomia, eu era meramente um advogado contratado. Então eu decidi, sem condição alguma, sair de um escritório que eu trabalhava em Brasília e falei, vou montar o meu. Eu entrei para montar meu escritório sem saber como eu ia pagar o aluguel no mês seguinte. Consegui pegar o pouco do acerto, né, que fizeram comigo, comprei uma mesma cadeira e eu já tinha comprado um notebook na época da faculdade, né? Na verdade, uma das minhas irmãs me deu um notebook e foi esse notebook que eu trabalhei praticamente 4 anos no exercício da advocacia. Então, eu comprei a mesa, a cadeira, aluguei uma sala, juntamente com um colega também que eu conheci neste escritório que nós saímos, e os dois sem condições alguma, né? Em um dado momento, ele sai dessa sociedade, ele decide realmente optar por concurso público e eu continuo tocando até hoje o escritório. Mas, de todo modo, eu percebi que não bastava ser uma pessoa que monta uma sala. Mas um parênteses bem rápido aí. Fala o nome dessa irmã maravilhosa que te deu o notebook. Divina. É Divina. divina. Divina Nunes Arruda. E decidi que eu deveria montar esse próprio escritório e estudar como funcionava a gestão. Porque como eu entrei sem saber como pagaria o mês seguinte de aluguel, de água, luz, qualquer outra necessidade que o escritório tinha, eu tinha uma urgência de captar, de ser contratado por alguns escritórios. E aí, ou por alguns clientes. E aí, um dado momento, numa missa, lá próximo à paróquia, lá próximo à nossa casa, nosso escritório, eu fui contratado pelo primeiro cliente, que eu fiz um contrato de partido de 12 meses. Então era com esse dinheiro que eu tinha nesse contrato de partido que eu pagava todas as despesas sem lucro algum. Eu vivia para pagar o aluguel, a água, a luz e às vezes os insumos que era necessário ali dentro daquela sala. Então eu comecei a perceber cada vez mais que eu tinha que ter um gerenciamento, um capital específico para a empresa, saber que não poderia fazer nenhuma espécie de confusão patrimonial, porque isso daí poderia continuar fazendo com que eu me mantesse na condição ou sem a condição financeira, e estudar exatamente como fazer os nichos mais específicos de captação e recebimento imediato. Então, foi o pontapé inicial. Eu comecei a perceber o que eu precisava fazer para rapidamente eu virar um valor para garantir a subsistência e a manutenção desse escritório, inicialmente. Certo. Agora vamos com o Dr. Kennedy Rodrigues aqui. Vamos falar de marcas e patentes. Dr. Kennedy, marcas e patentes ainda é um tabu para o microempresário? Olha, a gente tem acompanhado ao longo desses anos um amadurecimento com relação ao comércio, com relação a isso. Porque veja, quando a gente está falando assim do registro da marca, por exemplo, há uma grande preocupação, e principalmente pós-pandemia, até na pré-pandemia já havia um pouquinho, mas na pós-pandemia passou a ser mais acentuada essa preocupação. Por quê? Houve uma migração muito grande para a área digital, né? Então, a nossa vitrine hoje ela é mundial. A gente pensa, né? Nosso negócio vai para o Instagram e ali está a nossa vitrine, né? Então, há esse cuidado hoje em dia, até mesmo por parte não só das grandes empresas que têm essa preocupação, mas agora também o microempreendedor, o pequeno empreendedor, em respaldar ali o registro da sua propriedade intelectual, né? Então, assim, a gente está vendo esse fenômeno, pelo menos aqui no Brasil, já tem realmente criado um pouco mais de consciência com relação a isso, né? Porque é uma importância, é de suma importância, né? Então, é o segundo maior bem que uma empresa tem, né? O primeiro é o capital humano, né? Nós somos insubstitutíveis
investidores para a empresa, é ali o capital humano, e segundo é o próprio nome, né, a própria marca. Quem diria, por exemplo, se a Coca-Cola não fosse, por exemplo, Coca-Cola, ou se eles não tivessem essa preocupação, né, naquela época de ter essa preocupação com o registro da marca, com o registro, né, da sua identidade intelectual, por assim dizer, né, porque hoje em dia a Coca-Cola, ela está em todos os países do mundo, né, em todos os locais do mundo, e de uma forma, a capilaridade dela é absoluta, né? Se você for chegar em um outro local do mundo, na Austrália, por exemplo, e pedir uma Coca-Cola para beber, o pessoal já sabe, associa a marca, que é aquele xarope, aquele refrigerante, e, bem assim, também aí que vem também a conscientização desses pequenos empreendedores também a tomar como exemplo essa situação devido agora a gente ter ido para o mundo digital. Certo. E hoje, por exemplo, existe uma preocupação muito grande com a área de saúde. Como você tem visto essa questão da marca e patente na área de saúde, principalmente com relação à nomenclatura de medicamentos e de hospitais? É uma excelente pergunta, doutor, porque assim, a gente vê muitos hospitais que, por exemplo, aqui na nossa região mesmo existem muitas redes de hospitais com o nome de santos, né? Santa Marta, Santa Santa Lúcia, Lúcia, a gente vê Santa muito. Luzia, Santa Helena. Luzia, Santa Helena, Santa né? Helena. Então, muitos deles às vezes são do mesmo grupo, tá? Muitas vezes é do mesmo grupo empresarial. Outras vezes que não são, a legislação ela entende da seguinte forma: desde que haja um fator ali que possa diferenciar uma marca da outra, mesmo sendo no mesmo segmento, ou seja, elas podem conviver harmoniosamente, elas podem estar no mesmo nicho, digamos assim, mercadológico e convivendo harmoniosamente dentro do mercado. O que não pode acontecer é a confusão na hora de consumir o produto, que a lei estabelece. Ou seja, é aquele exemplo, aquele velho exemplo que a gente vê, por exemplo, de se a bolacha Negresco e aí de repente alguém chegar com as mesmas cores, com a mesma embalagem, colocar escureto, entendeu? E colocar na mesma prateleira no supermercado. Não pode causar, a lei não Indução ao erro. indução ao erro na hora de consumir. Então, uma Certo. vez que tendo esse elemento que distingue ali, vou falar, não, esse é o Hospital Santa Marta. Ok, você olha ali no layout da marca, você vê uma marca diferente. Agora, vou ali no Santa Lúcia, você enxerga o layout da marca, Cores, tudo. as cores e tudo mais, né? Até mesmo o dress coding, que é mesmo o uniforme da instituição que os funcionários usam também. Tendo essa distinção ali bem clara, não há problema nenhum. Então, com relação ao medicamento ainda, né? Eu falo, por exemplo, assim, a pessoa chega na farmácia e pede um AS. Aí o balconista fala, não tem o S, mas tem esse aqui que é igual, né? Mesmo O, componente. o ibuprofeno e ibuprofen, né? Algo assim do tipo, né? Você tem a questão do nome científico, que é registrado ali, que é o nome do remédio, né? Que É, geralmente é um nome extenso, às vezes complicado de é, dizer, né? E você tem a marca, vamos por assim dizer, daquele medicamento. Aí é. vou pegar um exemplo bem prático aqui das insulinas, né? Você tem a insulina Lantus, né? Da marca Lantus. Você tem uma insulina ali que é a marca dela, mas o tipo de insulina que se está ali, a substância, pode ser uma insulina asparte, pode ser uma insulina glargina, que vai ter outro efeito no organismo e tudo, mas a marca é Lantus, né? Então, assim, é daquele laboratório, né? Então, ali você tem essa mesma coisa também, a distinção. Se não houver esse fator de distinção, aí a nossa lei já prevê que não é possível as duas marcas coincidirem na mesma atividade, né, por assim dizer, na mesma atividade dentro do mercado. Bem assim também nós temos a questão das patentes, né, que mais para frente a gente pode falar sobre isso. Certo. Doutor Geraldo, agora vamos para um desafio na área do empreendedorismo e da gestão de escritório. Capital de giro no escritório. O advogado forma e não tem dinheiro nenhum. Como que ele vai reservar dinheiro para o capital de giro? Não reserva. Não consegue, né? Não consegue reservar. O capital, ele é construído, na verdade, não só para escritório de advocacia, como para qualquer outra empresa. Ele é construído ao longo do tempo, a não ser que venha de berço. Você Certo. precisa construir, a primeira coisa é a sua imagem enquanto profissional. Antes de contratar um escritório de advocacia ou uma empresa ou uma prestação de um serviço, o cliente ele tem o interesse na pessoa. Então, por exemplo,
Antes de contratar o Arruda Escritório de Advocacia, contrata o Geraldo. Porque eles compram a minha propriedade. O que o Geraldo entrega de valor? O que o Geraldo agrega de valor? Então, o capital de giro de um negócio, ele está intimamente ligado ao resultado efetivo que você entrega para aquela pessoa. Todo mundo tem uma necessidade, todo mundo tem uma dor, e todo mundo precisa de uma solução, de uma cura para essa dor. Então, você, enquanto prestador de serviço ou vendedor de produto, você precisa sanar essa necessidade. Você precisa ser a cura da dor do teu cliente. Só que se você inverte alguns pontos, como por exemplo, valor e preço, e você dá seu preço primeiro do que mostrar o valor que o teu produto ou serviço faz, você acaba não conseguindo fazer essa captação. E eu entendi isso muito rápido. Eu entendi isso desde o princípio, que eu precisava ser um advogado que entregava resultado e que entrega valor para que eu pudesse ter a maior gama de captação de clientes. Então, entra a educação financeira na aquisição do capital de giro. Então, montou um negócio, esquece que não dá para fazer com capital de giro, a não ser que você já tenha um nome na praça, um financiador, alguém que possa prover isso daí. Eu não tive. Comecei do zero. Doutor Geraldo, e aquele advogado que forma e é tímido e tem quase vergonha de dar o preço dos honorários? Ele vai precisar começar sendo contratado. Porque a timidez, ela é um hábito que precisa ser modelado. Eu conheço advogados que não tinham nenhuma capacidade de fala, de sustentação. Por isso que, por exemplo, nós também, quando falamos de comunicação e oratória, as pessoas associam a comunicação e oratória ao nosso saber jurídico. Mas tem vários advogados que não conseguem ter uma comunicação e uma oratória de qualidade. E isso faz com que eles sejam impedidos, muitas vezes, de serem contratados, porque quando a timidez atinge um certo grau, gera uma insegurança. Esse advogado não conhece do que fala. Tudo dele é resposta, acho que dá para fazer. Eu acho que eu consigo fazer assim. Então, se o seu cliente que tem uma necessidade, que tem uma dor, e ele está procurando a solução desse problema, e ouve de você que é o especialista, que é o advogado, que você acha que consegue uma solução, gera uma insegurança na cabeça desse cliente, automaticamente ele vai falar, não, mas eu vou procurar um outro profissional, eu ainda estou fazendo algumas cotações, eu vou ver uns honorários e tudo mais. Porém, você deixou esse cliente sair da sua mesa, porque você tem esse hábito da timidez, que impede que você fale com propriedade sobre o assunto, que muitas vezes ele tem conhecimento técnico. Certo. E o layout do escritório de advocacia é importante? Muito, muito. Tem que ser sempre algo muito leve. Eu conheço alguns escritórios de advocacia que têm muita informação. Tão verdade é que nosso registro junto à ordem é o nosso próprio sobrenome. Quando é sociedade individual de advocacia, tem que ser seu nome e sobrenome. Quando é sociedade, tem que conter os sobrenomes dos sócios que vão estar ali no registro da ordem. Não obrigatoriamente de todos, mas é algo muito leve. Só que tem que ter imponência. Por exemplo, hoje o que a gente usa no nosso escritório? As letras brancas, pretas, com layout escuro, azul e tem um quadrante vermelho. Então são cores que eu elevo uma propriedade com muita incisão. Então, o Arruda Escritório de Advocacia, ele tem um layout leve que fala exatamente o sobrenome do CEO, do fundador do negócio, e faz com que a gente tenha capacidade de concorrência forte no mercado da advocacia. E o escritório Arruda hoje tem quantos advogados? Hoje nós estamos no corpo jurídico com 6 profissionais devidamente habilitados, como o Dr. Kennedy aqui conosco, é um dos nossos especialistas em marcas e patente. Não podemos esquecer que ele também é especialista em penal e processo penal. Então, é um advogado com um saber jurídico notório. É que ele é humilde, ele não fala para mim do penal e processo penal. Dr. Kennedy Rodrigues, vamos lá então, voltando ainda em marcas e patentes. Claro. Nós conversamos aqui da outra vez sobre as nossas amigas, as brabas do júri. Elas começaram brincando no Instagram com essa situação e o nome pegou. Sim. Um nome, vamos dizer, diferente, pitoresco, né? Assim, de uma característica atraente, né? Como que consegue regularizar isso em marcas e patentes? Bom,
É uma pergunta muito, muito boa, doutor, porque assim, tudo começou mesmo através do próprio mistério delas, do própria atividade delas, né? Foi até um promotor de justiça, na ocasião que eu pude assistir o podcast delas, elas contaram como surgiu aquilo, E né? aí, na última entrevista aqui com ela, que o senhor estava, a gente brincou com ela sobre esse registro, né? Exatamente. Então, inclusive nós já estamos registrando a marca delas, né? E para efeito também, veja como são as coisas, né? Para efeito de um efeito, por exemplo, de empreendedorismo, né? Elas têm a questão dos cursos, elas têm a questão dos produtos, dos infoprodutos delas, que vão levar esse branding, essa marca ali, essa etiqueta ali de Brabas do Júri, né? Então, assim, como que a gente faz isso dentro do INPI? Existe um processo lá dentro, aonde a gente tem que estipular qual vai ser ali para efeitos de protocolo, por assim dizer, estipular ali dentro qual vai ser a atividade que essa empresa, no caso, vai exercer, né? Quando você chega lá com uma marca. Então, existe uma lista de classes lá dentro. E essas classes você vai definir qual é o tipo de atividade que a empresa vai fazer lá dentro. Você vai trabalhar a etiqueta, ou seja, a marca mesmo da empresa, o conjunto. Ou seja, pode ser uma marca com um elemento nominativo apenas o nome, né, que a gente tem o conhecimento. Pode ser uma marca com um elemento apenas figurativo também, apenas a figura. Ou pode ser o elemento misto, que é o que a gente vê aqui no nosso, por exemplo, nossos grandes encontros aqui. Ele é um elemento misto, né? Você vê ali a tipografia especial, sempre especificando ali o contorno da marca e tudo mais, e o elemento figurativo, ou seja, o microfone que está ali, né? Então, no caso delas foi a mesma coisa também. E aí, para efeito de protocolo, elas já tinham essa ideia de, não, a gente quer fazer o registro e tudo, foi protocolado dessa forma. Eu fico assim a pensar que essa brincadeira ou essa fala do promotor, se ele quis menosprezá-las, ele acabou dando um presente tão grande para elas, porque se tem um produto para ser vendido no tráfico pago tão bem, é essa frase, as bravas do júri. Esse lema, nem sei o termo correto, essa designação, Sim, digamos claro. assim. Porque imagina o cliente que precisa ser Exatamente. defendido, né? Sim. Eu Quero nem uma pessoa falei isso, braba. né? Ele está procurando um bravo para peitar os interesses dele no júri, Exatamente. né? Nem comentei isso com elas, mas eu estou pensando aqui agora, assim, né, fazendo uma reflexão. Claro, claro. O, poxa, a família de um preso quer uma braba do lado, Exato. né? Isso remete exatamente também ao ponto da última pergunta feita, no sentido do quê? Da timidez. Quem é brabo Não é não é tímido. Não é tímido. tímido. É, E aí você, quando você é bravo, quando você chega demonstrando aquele pleno conhecimento, você faz o quê? Você demonstra propriedade no assunto. autoridade, né? Autoridade. Né? E assim, eu achei assim uma situação fantástica, né? Se a intenção dele foi ser jocoso, ele foi É, genial ali. Ele deu uma é, ideia para elas, justamente a coisa se reverteu, é. né? Então, assim, hoje elas têm uma identidade visual, por assim dizer, nas redes sociais hoje, fantástica e que, assim, realmente representa a competência que elas têm no júri também. Toda a performance que elas têm no júri ali é igual o doutor falou mesmo. Ninguém vai querer, por exemplo, se está pensando numa situação dessas, que são direitos indisponíveis, a liberdade da pessoa, ninguém vai querer o tímido do júri, né? Aquele cara que se esconde atrás da Nem mesa. vende. Não, não tem como, né? É virtualmente impossível. A gente está falando de um direito indisponível. E ali é um jogo, por assim dizer, é uma situação que é tudo ou nada. A gente está falando de uma circunstância que vai impactar e transformar a vida de uma pessoa É. de forma definitiva, sendo ela absolvida e saindo pela porta da frente, ou sendo ela condenada a cumprir uma pena. Né? Então, assim, essa questão da marca que a gente estava trabalhando com elas aí, a gente está trabalhando com elas aí e tudo, caiu assim como uma luva
para a atividade delas, né? Elas já têm um mistério aí, têm uma expertise de mais de 20 anos aí Sala de aula como sala de aula e como tribunas, né? Então, assim, e um trabalho excepcional, um trabalho que o doutor já deve ter visto alguns júris, eu já tive a oportunidade de ver também, elas são muito brabas mesmo. Então, quando elas chegam ali para defender ali os direitos ali da pessoa, a liberdade, que é, como a gente está falando aqui, o direito indisponível, elas vão até o último degrau, elas vão até o último degrau com a pessoa ali. E o questão do Brava não é a sua agressividade, mas elas vão com profundidade no estudo, né? Claro, claro. Elas não perdem a capacidade de se indignar, Sim, né? Então há um disparo de um gatilho psicológico, E gera um intimidamento também. né? O promotor de justiça do outro lado que vê que é umas que são profissionais, que estão na recorrência e já começa a ter essa fala, essa vista, essa visibilidade digital principalmente, quem vai fazer o sim, júri tal dia vai ser as advogadas que exatamente. são que tem a nomenclatura de as brabas do júri. Ele vai se É. preparar. Eu vislumbro, sabe o quê? Que o Brava do Júri vai ter tanto sucesso, já tem, mas vai ter tanto sucesso que o Brava do Júri vai ficar mais conhecido que a Kelly Priscila Brasil e que a Natália Thomas, sabe? Com certeza. É que nem a questão da Coca-Cola e da Pepsi-Cola. A gente, É mesmo. né? Sim, sim, se for parar para, Né? né? Então a questão de marca, né? Que é uma outra coisa também para se discutir, né? É, assim, muito forte Sim, mesmo, né? sim. Mas eu quero aproveitar esse gancho antes de voltar para o doutor Geraldo aqui. Me fala de mais uma coisa. É, digamos que eu seja um analfabeto. Qual a diferença de marca para patente? Muito bem. Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, todas as pessoas que chegam às vezes pra gente, às vezes usam o termo, eu quero patentear a minha marca, né? Uhum. Então, assim, uma coisa é a marca, ou seja, a identidade visual, o signo, o símbolo que você está usando ali para representar a sua empresa, para você representar ela, você usa um símbolo, ou seja, é o branding, né? É aquele selo que a gente tem ali que vai representar, é o elemento, né, que vai representar ali. A patente, ela está mais relacionada ao invento. Por exemplo, esse microfone que a gente está falando aqui, ele é um modelo de utilidade que é uma patente, né? Ou você vai ter um invento dentro da patente e você vai ter um modelo de utilidade. O invento dentro da área de patentes é algo inusitado, é algo que nunca houve e apareceu. Né? Então, assim, é mais raro hoje em dia acontecer isso, né? Então, assim, o modelo de utilidade já é o melhoramento daquilo que já existe. Um microfone desse na época de 1920 não existia, né? Com esse formato, com esse tipo de tecnologia que a gente está vendo aqui, ele não existia, né? Então, assim, foi feito um modelo de utilidade por uma empresa, e aí essa empresa lançou no mercado esse modelo de utilidade como patente para poder vender. Existe Existe a condição de eu, por exemplo, comercializar o meu modelo de utilidade em todo o mundo? Existe, certo? Existe. Só que nós temos uns tratados internacionais, certo? Temos ali o tratado internacional que ele estabelece que em cada país que eu desejar iniciar a minha atividade comercial vendendo o meu produto, eu tenho que registrar naquele país. Ou seja, a gente tem aqui na nossa legislação o direito de exploração da nossa patente, está ali registrado, você recebe a carta Mas patente. você só registra se não tiver nada semelhante naquele país. Exato. É feita uma busca de anterioridade, né? Certo. Para ver o quê? Se não tem nada semelhante. Né? Se tiver semelhante, aí não é possível, né? Não seria possível lançar aquilo dali. Um exemplo, e bem assim também com as marcas também. Nós temos ali um parêntese também com as marcas. Inclusive, até um tempo atrás, a Xerox passou por uma situação muito inusitada. Quando ela chegou aqui no Brasil com os produtos dela, havia um senhor no interior de São Paulo que havia registrado, né, a marca aqui no Brasil, ela já estava registrada. Então a Xerox teve que entrar em negociação para poder realmente comprar aquele direito ali, para que ela pudesse entrar com os produtos dela. Né? Então, assim, houve essa situação. Dentre essas situações, houve outras também com outras empresas. E é como a gente está falando,
se você tem um interesse ali de comercializar a sua marca ou o seu produto em forma de patente em outro país, você tem que correr o processo de registro lá também. Fazer toda essa situação da busca de anterioridade, da entrada no pedido de registro, no protocolo, assim seja, e seguir o procedimento até a carta registro sair. Uma pergunta. A empresa que vem a fechar ou falir, aquela marca ainda fica como garantia da empresa o resto da vida ou alguém pode utilizá-la depois? Eu vou pegar o exemplo aqui do Brasil da nossa legislação, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu era bancário, eu tinha uma máquina de lançamento contábil chamada Burroughs. Tinha a máquina da datilografia Olivetti. Digamos que hoje sejam empresas que estão falidas ou fechadas. Tinha também alguma coisa que vendia fita de cinema, Blackbuster, né? Blackbuster, Né? isso. Como que faz? A Blockbuster é um caso até interessante, o da Blockbuster, né? Porque, assim, é uma tecnologia que foi superada Não ali inovou. e não inovou, né? Então, assim, durante Ficou aquele... parada no tempo? Parou no tempo, né? Então, hoje em dia, a questão do DVD, E a Netflix? também temos essa situação da Netflix, porque hoje tudo é streaming, né? Hoje é a questão do streaming. Eu vou pegar o exemplo aqui do Brasil. Por exemplo, vamos pegar uma marca que esteja aqui no Brasil sendo explorada. Quando saiu a carta registro, você tem um período de exploração de exclusividade dessa marca durante 10 anos, que a legislação lhe confere, sempre renovável por mais 10. Então, respondendo a pergunta do doutor, essas marcas que, às vezes, a pessoa não renova, porque a empresa faliu ou quebrou e tudo, elas são definitivamente arquivadas dentro do INPI, certo? Ou então, se eu tiver usando, se, por exemplo, a Blockbuster foi arquivada dentro do INPI aqui no Brasil e eu começar a usar a Blockbuster, eu não estaria infringindo, porque ela está arquivada. Né? Então, assim, desse modo, você tem o direito de exploração, que a lei lhe confere, né, durante 10 anos, mas sempre renovável por mais 10, justamente para atender esse fenômeno que às E no vezes... período que após 10 anos, se ele não renova, É. outra pessoa pode entrar, Exatamente. Então, outra empresa. outra empresa pode utilizar aquela marca ali, né? Então, Certo. se de repente uma outra empresa começar a explorar aquela marca ali, não tem como a gente chegar e falar, não, você está usando a minha marca. Você abriu mão dela desde que você abriu mão do decênio, né? Então, ao final dos 10 anos, você existe a condição ali do decênio. E se você não paga essa renovação por mais 10 anos, o órgão entende, né, que você não quer mais Não tem mais explorar, interesse. né, não tem mais interesse em explorar. Porque a legislação ela existe justamente para regular essa questão das marcas, porque o grande quê dessa questão é, eu quero essa marca para quê? Então, eu quero essa marca porque eu acho ela bonita, o órgão não te dá. Então, assim, o INPI não vai lhe deferir o processo porque você simplesmente achou bonita a marca. Ela precisa ter uma exploração de mercado. Ela precisa ter um viés ali de exploração comercial. Eu preciso ganhar dinheiro com isso e demonstrar que eu estou ganhando dinheiro com isso para que ele confira ali o direito para poder ter aí essa exploração. Certo. Doutor Geraldo, voltando aqui a falar da questão da gestão do escritório, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a faculdade não nos ensina a gerir escritório, a orientar a secretária e nem trabalhar o pós-venda, digamos assim, falando do ponto de vista comercial. Eu estava brincando aqui outro dia, não sei se foi com o Dr. Kennedy ou com outra pessoa, que, por exemplo, você vai na churrascaria, o maître chega para você e fala, quer mais carne? Qual carne está faltando? Né? É um pós-venda ali, né? Sim. E a gente não tem esse hábito, às vezes, de ficar ligando para o cliente depois e tal. Como remodelar isso na cabeça do advogado? Ótima pergunta. Essa daí é sensacional porque eu costumo dizer dentro do escritório, inclusive eu disse essa semana, que quando se constrói uma carteira de cliente, você não precisa ficar na busca de novos clientes o tempo inteiro. O seu mesmo cliente, ele pode ser seu potencial cliente por vários anos e várias demandas. Lá, eu construí o hábito de manter um contato com os meus clientes. Então, o meu serviço de pós-venda, ele é executado o tempo todo. E, inclusive, chega a brincar, e aí, você não vai arrumar mais nenhum problema não para nós?
resolvermos? Então, assim, na cabeça do advogado, é exatamente isso. Qual é o cliente melhor? É o novo cliente, aquele cliente que vai pagar de novo, ou vai pagar novamente, na verdade, vai ter um novo pagamento. Eu costumo dizer que o cliente que está na minha carteira, ele é o meu melhor cliente. Porque eu já sei que ele já fechou o contrato comigo e que ele já tem a recorrência de pagamento. Então, eu não posso permitir trabalhar para uma demanda específica só uma vez. Porque nós estamos todos os dias envoltos de negócios jurídicos e de problemas. Então, esse mesmo cliente na sua carteira hoje, se feito um trabalho com resultado efetivo e executado um sistema de pós-venda, ele vai ser sempre o seu cliente ativo. Claro que nós não podemos deixar de fazer a aquisição de novos clientes, porque precisamos encorpar nossa carteira. E principalmente precisamos dar uma musculatura para o teu negócio, para a tua empresa. Então, novas empresas, novos clientes, pessoas físicas, novas marcas e patentes. A gente precisa o tempo inteiro estar captando novo. Mas é um erro grosseiro deixar o seu atual cliente sem um pós-venda e sem saber se ele tem uma nova necessidade, como bem perguntado. Você aceita mais carne? Você aceita um refrigerante? Se o outro pós-venda ideal em restaurantes. Olha, depois que acabar aqui, tem um cafezinho ali, um leite com canela. Uma sobremesa, Uma né? sobremesa. Por que que nós, advogados, por exemplo, não fazemos o nosso serviço de pós-venda com essa qualidade? O que mais eu posso fazer por você? Lá no escritório, por exemplo, o cliente me contrata para fazer uma determinada demanda, só que dá nesse bojo do processo eu fazer um outro pedido para ele também, que vai solucionar um problema que futuramente ele teria que me pagar? Sim. Mas por que não já solucionar esse problema que é iminente e que está realmente ou já acontecendo, ou está realmente na sua iminência de acontecer, no bojo do processo que ele já te contratou? Porque aí você vai entregar o plus, o algo a mais. Esse cliente vai lembrar de você o resto da vida dele. Porque falou, olha, eu paguei X, eu recebi X mais Y. E pelo preço ajustado, ele não me cobrou R$ 1 a mais do que ele poderia, inclusive, ter cobrado. Então, a gente acaba criando um sistema de pós-venda de qualidade que faz com que você sempre esteja na recorrência de novos clientes, que são seus mesmos clientes. A carteira é seu principal ativo. Doutor Geraldo, outra coisa, o cliente que vai no seu escritório, ele espera encontrar o senhor chique ou esportivo? Depende muito. Eu me adapto. Tem clientes que, reuniões formais, eu tenho que estar com um terno, e inclusive com, por exemplo, a meia longa. Não dá para usar aquele terno que você deixa ali aparecendo com o sapato um pouquinho mais pequeno, sem gravata, com o botão mais aberto. Então você tem que se adaptar muito ao cenário. Por exemplo, lá em Goiânia, a gente atua muito com pessoas que têm um poder aquisitivo voltado ao agronegócio. Como que eu vou chegar desta forma aqui na fazenda para ofertar um serviço jurídico de uma necessidade para um senhor ou para uma senhora que não sente a vontade com você muito no terno? Então a gente tem que se adaptar. Você coloca uma camisa de botão dobrada, sem gravata, um esporte fino, uma botina, ou um sapato também social, mas com uma calça não sendo totalmente de um terno. Então há as adaptações, né? Por exemplo, a gente capta também em academias. A conversa que você tem com o colega que treina com você é na hora que você está com a camiseta regata, uma camiseta e um tênis. Só que você tem que ter propriedade no assunto. Você não pode ser uma pessoa que só é advogado se estiver no formalismo do terno e gravata. Você tem que se adaptar ao cenário. E também não seria correto eu conversar com a pessoa da academia, chegando no meio daquele ambiente de terno e gravata para ofertar para ele o meu serviço jurídico. Primeiro que eu estaria até talvez expondo ele de um problema que ele não queria que ninguém soubesse, né? Certo. Então, é uma adaptação ao formalismo e há também aquela questão da quebra, né, para você poder atender todo tipo de cliente que puder. Doutor Kennedy Rodrigues, vamos lá agora, voltando a falar de marcas e patentes aqui. Tem uma empresa de pneus chamada Bridgestone, que tem um B maravilhoso, metade preto, metade vermelho. E eu fico louco para copiar aquele B para o Bueno, né? Eu estaria cometendo um crime? Veja, a gente tem que saber o seguinte, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Se a gente pega ali, se o intuito é fazer uma cópia da marca ali,
descaradamente fazer uma cópia Só da o B, marca, só a letra B. só a letra B, por assim dizer, né? Mas nós temos que ver o que que a Bridgestone, Firestone, que é a marca, ela tem ali registrada como atividade. Porque, por exemplo, se a gente pega ali a Coca-Cola, existe várias atividades que ela exerce ali dentro do registro da marca dela. Não só a venda de refrigerantes, mas venda de brinquedos, às vezes promocionais e tudo mais, ela tem ali defeso ali todos os direitos reservados. Então, se a Bridgestone Firestone tem essa intenção e, vamos supor, ela tenha um podcast ou ela tenha algo relacionado à área da comunicação, que seria o nicho que o doutor tem interesse, aí nós teríamos uma colidência de interesses aí. Aí realmente seria complicado, entendeu? A gente exigia ali do órgão que desse uma carta-registro para que a gente usasse nos mesmos moldes ali, aquele B todo estilizado da marca do pneu e tudo mais. Então a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, quando a gente vai fazer a nossa identidade visual, para que a gente não tenha esse tipo de problema no futuro, né? Porque muitas das vezes a gente pega ali um elemento que a gente achou bonito, né? A gente teve essa beleza e tudo mais, achou-se bonito, e de repente você tem a condição aí, né? De repente eu gostei desse C da Coca-Cola aqui, ó. Esse C ele tem uma tipografia especial. Eu vou pegar para mim, entendeu? Então a gente tem que ver fazer esse estudo, e é por isso que é uma área que exige, ela tem um certo denodo, né, que a gente tem que se certificar ali que não vai haver uma colidência, que não vai trombar nos interesses. Uma vez estando registrado nessa área da comunicação e tudo mais, aí sim eu diria para o doutor, olha, não é uma boa ideia. Certo. Eu tive um entrave no registro lá da hamburgueria, justamente porque, assim, o nome da The Boss Burger, por exemplo, né, que o doutor Antônio tem cuidado para nós, o O do Boss é um hambúrguer. Aí o que o INPE nos deu a resposta? Esse Boss está muito chamativo e esse hambúrguer aqui no meio já tem um registro de uma outra empresa do mesmo segmento em tal lugar. Então nós tivemos que fazer uma edição, não tiramos, mas tivemos que fazer uma edição para não deixar esse Boss em ênfase, em evidência, e aí sim agora o processo está rodando novamente. Ou seja, um detalhe que possa levar o consumidor a confundir aquela identidade, não aprova. É objeto de questionamento. Indução a erro, né? Exatamente. Então é muito interessante essa questão. Exato, é dessa forma que E, funciona. e entra na questão, voltamos na questão da Coca-Cola e Pepsi-Cola, né? Os dois têm cola, mas o Pepsi é bem diferente de Coca, Bem né? diferente. Bem diferente. Até no sabor, né? Até no No sabor. sabor e no número de letras, né? Também. Diga-se de passagem que a fórmula da Pepsi-Cola e a fórmula da Coca-Cola são patentes, né? Então tem os direitos reservados daquele xarope ali, aquela fórmula. Caso seja copiada descaradamente ou tente se passar pelo mesmo sabor ali também, nós vamos ter problemas jurídicos com aquilo também. E a fórmula da Coca-Cola é guardada a 7 chaves, né? Muito embora a gente tenha ali hoje em dia a questão ali da composição dela e tudo, mas a fórmula mesmo, que é a patente, né? Ou seja, os ingredientes que compõem ela ali, a medida certa, digamos assim, vou botar entre aspas, a alquimia da coisa ali, tá guardada a 7 chaves porque é uma patente. Além da marca da Coca-Cola, que é muito bem defesa, que eles fazem uma espécie de couraça em volta da marca, no mundo todo, por assim dizer, né? Eles também têm essa questão do cuidado com a patente. Então, por aí você já vê a importância dos milhões que se gasta com propriedade intelectual para defender isso. É interessante que os piratas, né? As refricolas da vida, né? Tentam chegar perto, né? Até chegam perto, mas não conseguem chegar Não consegue na chegar dose ideal, na né? dose ideal ali, Eles né? põem E você para ver o que conservante, o caramelo, o açúcar, mas não fica igual. tudo que chega perto eles compram. Sim, Você viu? A gama hoje de Coca-Cola envolve vários outros refrigerantes, como diz o ditado, né, os refrigerecos, refrigereco. que compõem o grupo Coca-Cola hoje. Então a Coca-Cola viu um determinado refrigerante que está vindo no mercado, que tem uma recorrência e público de venda. Eles sabem assim, olha, vou comprar. E vou colocar no meu grupo de empresas. Porque é interessante que haja esse domínio do negócio. E aí faz a concorrência dentro do grupo deles Dentro do grupo mesmo, deles. né? E atinge vários níveis de pessoas e condições. Por exemplo, eu já vi gente falando que prefere muito mais o Guaraná Mineiro que o Guaraná Antártica. Exato. Sim, sim. Tem gente que prefere Baré Cola, por exemplo, do que o próprio Guaraná Antártica, por exemplo.
né? A gente vê, né? Às vezes o paladar da pessoa, né? Que é mais doce, né? É mais doce e tudo mais. Essa questão da importância das marcas assim, um fenômeno tão grande que a gente vê que, por exemplo, as 10 maiores marcas do mundo da atualidade, duas são brasileiras. A própria Boticário e a própria Nestlé, né? Então, as duas são brasileiras. Imagina se eles não tivessem a importância e o cuidado com a propriedade intelectual da empresa, se eles teriam chegado nesse patamar. E a Boticário briga com a Natura, né? Existe essa competitividade, É. né? Existe essa competitividade. São empresas que, salvo engano, têm até ações na bolsa, né? Então abrem ações na bolsa e tudo mais. Então, essa questão da propriedade intelectual, no top 10, nós ocupamos duas posições aí com empresas brasileiras que Ah, têm esse cuidado, ou seja, serve de inspiração e lição para os outros empreendedores aqui, que estão chegando agora, os Exato, menores e tudo mais, né? exato. certo. Doutor Geraldo, vamos lá novamente, então. É, Quanto tempo para fazer uma carteira de clientes de sucesso? Olha, eu sou muito, como eu digo, né, acelerado. Eu, com 2 anos de advocacia, eu já tinha uma recorrência de contratação, né? Então, o que que isso quer significar? O advogado, eles têm que estar em movimento. Advogado não ganha dinheiro sentado dentro do escritório, em cima ali da sua cadeira, pegando o notebook, o computador de mesa e falando com pessoas via, hoje, a moda, WhatsApp. Eu não tenho o tempo do senhor de advocacia, mas eu ainda peguei muito a parte do processo físico. Eu era da época ainda que tinha que levar o protocolo no tribunal, perfurar, numerar para o servidor que às vezes mandava nós numerarmos, né? É. Era o trabalho dele, ele mandava numerar. E deixar lá entregue para protocolo e você tirava a cópia da primeira página e levava lá com carimbão de recebido. Então, eu não deixei essa raiz em mim acabar. Eu estou o tempo todo em movimento. Então, para garantir uma carteira de sucesso, você não pode estar parado. Com 2 anos, como eu disse, com 1 ano de advocacia eu ainda trabalhava em escritório contratado. Pouco mais do que isso, montei o escritório. Depois de montado o escritório, com 2 anos eu já tinha uma recorrência de cliente que até hoje eu já tenho não mais a necessidade de estar como? Entregando cartãozinho. Hoje a gente usa, claro, o tráfego pago, o marketing digital, o Instagram como uma das nossas linhas mais fortes de divulgação, mas de todo modo, hoje os clientes vêm até nós. Porque eu sempre estou em movimento, inovando, entregando uma área nova do direito, buscando especialista. Até o ano passado eu não tinha marcas e patentes no meu escritório. E nem dava a total relevância a esse assunto. Montei um segundo negócio fora do direito, eu falei, opa, peraí, eu tenho que dar um jeito de registrar isso daqui, porque esse negócio aqui pode virar um negócio grande. E aí eu vou, trabalho, e aí vem um outro carinha ali, faz um registro de um negócio grandioso que eu construí, e eu perdi a minha marca e a minha patente ali do meu negócio. Então, eu trouxe essa área do direito para agregar valor dentro do corpo jurídico do escritório. Então, nós temos essa busca de relevância de montar uma carteira de cliente que seja o tempo inteiro dinâmica, ativa e, principalmente, o meu maior investimento é no cliente que me indica, porque ele não me custa. Quer ter dinheiro de verdade em qualquer negócio, é você fazer com que o teu cliente seja o teu chamariz. Ele não te custa R$ 1. E ele vai vender o seu serviço, o seu produto. Esse é o negócio. Fazer com que o teu cliente seja o teu maior indicador e faça você ser Por mais contratado. analogia, é a mesma estratégia do judô. No judô, você usa a força do adversário. Na advocacia, você usa a força do seu Do meu cliente. cliente. Hoje nós temos uma grande indicação. Olá, tudo bem, doutor Geraldo? Olha só, fulano de tal, que é seu cliente, me indicou e tem um horário. Automaticamente, às vezes, a gente fecha contratos no escritório que são de 2, 3 clientes indicados, sem ter gasto R$ 1 com lead no tráfego pago, sem ter feito um vídeo para o Instagram, só com o serviço que você fez de qualidade para aquele cliente que ele te indicou. E ele não te cobra nenhum centavo por isso. E principalmente você não gasta nenhum real por isso. Então, quer ter uma carteira de cliente, proteja os seus atuais clientes. Não tem jeito. Tem que ter eles como sua galinha de ovos de ouro e se entender que ele é o seu principal ativo. Ótimo. Doutor Kennedy,
Vamos agora falar de saúde. Muito bem. Marcas e patentes na área de saúde ainda. É, tem assim uma situação que eu fico pensando com a visão do consumidor. É que o Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, é o único hospital especialista em doenças cardíacas. É, porque se vende essa grife, né? Que é onde o presidente é tratado, aqui em Brasília, onde o governador é tratado. Claro. É, essa marca Sírio-Libanês, por exemplo, qualquer um pode pegar e registrar hoje? Não. A própria instituição do Sírio-Libanês, com o corpo jurídico do Sírio-Libanês, que são profissionais extremamente qualificados, eles já tomaram esse respaldo de poder registrar a marca, né? Então, a marca do Sírio-Libanês, aqui no Brasil, né, ela está registrada. Então, se eu montasse, por exemplo, uma clínica Sírio-Libanês aqui, com certeza eu ia ser notificado pelos advogados, pelo corpo de advogados do Sírio-Libanês, para que eu pudesse descer os meus letreiros num prazo legal, porque eles já têm um registro. E quando acontece esse tipo de coisa, que é igual o doutor Geraldo estava falando mesmo, vou pegar até mesmo o exemplo da hamburgueria que ele estava falando, nessas circunstâncias, ou a gente parte para a negociação se for interesse do detentor da marca com relação a royalties ou coisas assim desse tipo, ou realmente a gente vai ter que descer ali o letreiro no prazo legal e reinventar, que é uma dor muito grande, né? A gente vê. E se o sujeito tentar mascarar isso? Por exemplo, Clínica Sírio-Libanês, Águas Claras. Ele põe o Águas Claras junto para disfarçar. Não funcionaria porque, assim, o Águas Claras não é registrável. Quando a gente pede um elemento de registro lá dentro do INPI, se ele for, por exemplo, o nome de uma região, não se registra, né? Então, assim, eu não posso registrar Águas Claras para mim, porque é um nome de uso e expressão comum. Então, eu vou provocar outra situação. Claro, Clínica Sírio-Libanês, Cristo Rei. Cristo Rei, uso de expressão comum, né? O sírio-libanês vai cair na mesma circunstância. O Certo. sírio-libanês já está registrado e o Cristo Rei, ele é de uso e expressão comum. A gente não tem como pegar e registrar algo nessa característica e desse jeito. Até porque, imagine, só o doutor poderia utilizar Cristo Rei para poder ter uma exclusividade sobre essas duas palavras dentro do mercado, né? Então imagine como seria injusto uma circunstância dessas na prática mesmo, né? Então, por exemplo, existe sim, eu posso trazer um exemplo que é uma outra circunstância. Existe referências geográficas aqui dentro do Brasil, existe ali a questão geográfica dentro do Brasil onde se fabrica os produtos. E também lá fora. Por exemplo, se a gente está falando da nossa cachaça brasileira mesmo, ela é fabricada com uma referência geográfica aqui do Brasil, ou seja, Pirassununga. A gente está falando da 51, a gente está falando daquela província de Pirassununga, aonde a marca 51 ali é a nossa cachaça com referência geográfica e Pirassununga. Outro exemplo disso seria o espumante. Todo mundo fala, vou beber um champanhe, mas não funciona assim. Champanhe é na França, né? Champanhe, na província da França. Champanhe. Aqui no Brasil é Garibaldi, Rio Grande do Sul. Aqui é o espumante Garibaldi, Rio Grande do Sul, Certo. entendeu? Então, assim, champanhe é dito lá porque existe uma referência geográfica e histórica, tem um Ah, contexto histórico. E sim. aí foi fabricado lá naquela região e, portanto, existe aquela referência geográfica. Aconteceu algo muito interessante com o Brasil há alguns anos atrás com a questão do açaí, né? Levou-se o açaí daqui lá para o Japão e eles estavam querendo dizer que o açaí era deles, né? A questão Aí, do açaí. japonês. Açaí A japonês. doutora Rubenice até acordou ali agora, porque mexeu com o Pará, mexeu com ela. Mexeu com ela, né? Ah, ela é do Pará, É né? do Pará. Conte-nos um pouquinho. Mas deixa eu voltar ainda no Sírio-Libanês se provocar mais um pouco. Com Não, certeza. o debate eu acho que é válido porque é isso que enriquece, né? Sim, com Pelo certeza. conhecimento. Se eu malandramente quisesse ainda usar o nome Sírio-Libanês, eu colocasse Clínica Sírio-Libanês do Bueno. Nós iríamos cair na mesma circunstância lá dentro do órgão, por quê? Porque existe um artigo na própria lei, né, de você imitar o todo
ou em parte. Ah, Exato. sim. Então, assim, existe na lei da É propriedade que nem o industrial. princípio do estelionato, né? Iludir no todo ou em No parte, né? todo ou em parte, doutor. Então, assim, se for um pouquinho só, não dá. E se for no todo, também não dá. A gente cairia no mesmo contexto, né? No mesmo Certo. contexto, não seria possível. E tem pessoas que quando copia até a fonte. É. Sim. A fonte da letra, Não a quer ter cor, trabalho não mesmo, quer né? ter trabalho. E cai por terra o princípio da inovação, né? Não, Então, totalmente. Doutor Kennedy, dê o seu telefone e Instagram para os nossos telespectadores. Muito bem. Para entrar em contato conosco, né, vocês podem entrar em contato nas nossas redes sociais, através do escritório da Arruda também. Nós temos a parceria lá. Eu e meu parceiro aqui, nós estamos sempre juntos, né? Então é possível através do site mesmo, institucional que vai ser da Arruda, vai ser inaugurado, né, doutor? Daqui um tempinho, um novo site com a nova estrutura e tudo mais. Então é Dr. Kennedy, advogado, Dr. Kennedy Moraes, underline, advogado. Então, para poder achar nas redes sociais. Mas tem que explicar. O Kennedy é com 2 N's e Y, Moraes é com I. O Moraes é com I, né? E é com 2 N's e Y. Então, Dr. Kennedy, underline Moraes. E assim que Arroba. arroba, assim que vocês encontram a gente lá no Instagram. Agora, com número de contato, é o 61981324716. Então, esse número é o número de contato nosso, ou através das nossas redes sociais, na Arruda Advogados aí, com o nosso parceiro. Doutor Geraldo, fala aí o seu telefone, Instagram, etc., site, e-mail. nós estamos sempre disponíveis através dos mais variados contatos e canais digitais. Então, o nosso WhatsApp é 61992735860. Estamos também no Instagram, @Arruda Escritório ADV. Né? Lá tem muita dica, muito insight, muitas notícias, né, que vêm sendo atualizadas dia a dia. E lá também nós respondemos e marcamos, temos a nossa agenda lá também para deixar você sempre disponível algum dos nossos advogados especializados para poder fazer todo o seu atendimento. E o meu pessoal é @drgeraldo Arruda _. Lá também sempre está atualizado para a gente poder estar entregando o melhor serviço jurídico possível. Doutor Geraldo, e o escritório faz divórcio e inventário? Nós fazemos divórcio, fazemos inventário, fazemos guarda, partilha, pensão alimentícia, brigamos pelo direito de verdade da pessoa. Chora até com a falta de pagamento de alimentos. Nossa Senhora, nós nos compadecemos com a situação, com certeza. Tá ok. Doutor Geraldo, queria que o senhor falasse ainda para nós qual é o sonho do escritório Arruda para o futuro, para o ano final de 2024 e 2025. Qual é o planejamento? O planejamento que eu já estabeleci, inclusive até com os advogados do escritório, com todo o meu corpo jurídico, é que nós possamos nos tornar, neste ano de 2024 até meados de 2025, uma das 10 maiores bancas aqui do Distrito Federal. Nós vamos nos tornar entre corpo jurídico e também de captação de carteira de clientes, entre as 10 maiores bancas do Distrito Federal, e até o final de 2025 a gente se tornar referência nacional em advocacia. Que maravilha, hein? Vou tentar ser office boy lá. Estou aprendendo com o senhor, doutor Bueno. Doutor Kennedy Rodrigues, Pois não, doutor. me conte mais alguma coisa aí de marcas e patentes. Vamos lá. Na área, já falamos na área de saúde, Claro. eu queria ver se tem alguma diferença na área de educação. Por exemplo, nós temos vários colégios particulares que utilizam do sistema de franquias, né? Sim. Por exemplo, Colégio Sigma, mas são vinculados a um grupo que tem um nome que não tem nada a ver com eles, o Grupo Salta do Rio de Janeiro, né? Mas esse mesmo grupo é dono em Goiás das escolas Elite, que são concorrentes do Sigma. Na hora de marcas e patentes,
tem alguma confusão ou consegue se dissociar isso? Consegue se dissociar, doutor, pelo simples fato do elemento, né? Muito embora esteja ali dentro do mesmo grupo empresarial, e é igual o doutor Geraldo falou mesmo a questão anteriormente do grupo Coca-Cola, por assim dizer, ali dentro nós temos vários tipos de refrigerante, por assim dizer. Fanta, Sprite, vários sabores ali dentro. Ambev, né? Ambev, né? Que acaba no final das contas sendo tudo dentro de um grupo ali, né? Então, nesse caso da educação, respondendo à pergunta do doutor, cai na mesma circunstância, né? Então, se por exemplo eu tenho Sigma aqui em Brasília, que é uma rede que tem muita evidência na área de educação e tem muita referência, e lá em Goiás eu tenho Elite, né? Eles estão ali, digamos assim, fazendo uma concorrência, mas dentre o mesmo grupo empresarial, por assim dizer, né? É uma outra linha de produto que existe dentro do grupo empresarial e que são distintos, né? Pelo elemento ali. Então, quando o consumidor olha e fala, eu quero estudar no Sigma, ele vai ter ali a questão ali de não se confundir. E também, quando eu quero estudar no grupo Elite, ali no Goiás, ele vai ter, não vai ter esse problema de se confundir com o Sigma, apesar de nós estarmos falando dentro ali do mesmo grupo empresarial, por assim dizer, digamos, bom, tá entre aspas aqui, os mesmos donos, né? Só que eles criaram duas instituições de ensino distintas, né, para poder fazer ali a questão da comercialização do ensino e da educação, mas sem dar essa colidência, né? Não daria essa colidência. Não induz o consumidor, né? ao erro. Exato. Inclusive a nível de empreendedorismo, Geraldo, eu pesquisando agora esses dias, né? Eu verifiquei esse Grupo Salta também comprou o Colégio Ideal. Então, você tem o Colégio Ideal e o Colégio Sigma com, Que foram concorrentes diretos, né? eram concorrentes diretos, hoje Fazem parte do mesmo. passam, aparentam ser concorrentes, né? Com prestações altas, né? Mas, digamos, com alguma diferença de prestação, uma com 2.200 de prestação, outra com 1.800, né? Mas, assim, uma concorrência meio de faz de conta, digamos assim, né? Aí eu fico a pensar o comportamento do CAD, né? Da fiscalização disso, né? Como seria, né? O CAD ele na função de fiscal legal, eu acho que não seria tamanha, digamos que tamanha problemática. Porque assim, nós temos que pensar no mercado como uma livre concorrência. Quando a gente incorpora outras instituições dentro do nosso grupo de empresas, existe já um público específico. Eu tenho certeza que quando o grupo comprou, que já era detentor dos direitos do Sigma, comprou o Ideal, ele muito provavelmente não quis fazer nenhuma confusão de agora, a mensalidade que eu cobro lá no Sigma, agora eu vou aumentar todo mundo aqui para o Ideal também, e vou aumentar para a Rede Elite, né, que é do Goiás. Então vai ser uma única mensalidade para todo mundo, independente de condição financeira. Eles automaticamente só incorporaram dentro do seu negócio, mas mantendo todas as características. Pode perceber que a logomarca do Ideal não mudou para as cores verdes do Sigma. Certo. Então manteve-se ali a identidade daquele negócio, mantida e íntegra, sem fazer, muitas vezes, sequer menção de que o grupo foi vendido. Certo. Mas permita só eu polemizar um pouquinho. É que a livre concorrência, no caso, né, ao meu ver, ela meio que deixa de existir de um terceiro poder colocar a sua escola para funcionar. Entendi. Porque vamos supor que o Dr. Kennedy queira montar a escola dele que seja a Kennedy Cursos ou Escola Kennedy, digamos, mas ele vai ter uma concorrência tão grande do Ideal, do Sigma, que Das de redes repente não maiores. consegue se estabelecer, né? O medo real, né, de todo empreendedor nesse aspecto aí seria a questão da cartelização, né, e a Aham. questão do monopólio É. também, que é justamente que o CAD ele previne, né, com relação a isso, a questão da cartelização e do monopólio. Aconteceu muito com postos de combustíveis. Mas eu É, entendo perfeitamente no sentido de a livre concorrência para o menor é muito mais maior a concorrência e não há nada de livre, há uma prisão. é, Porque você acaba tendo que se adaptar a preços, às vezes você joga seu valor
né, na verdade, seu preço mais abaixo, para você poder ter, no mínimo, capacidade de contratação. Exato. E aí, com a construção da identidade da tua empresa, que você começa a conseguir cobrar valores mais altos. Talvez você um dia se torne concorrente direto dos grandes grupos. Seria como, vou chutar aqui na área de hambúrgueres, né? Vamos supor, McDonald's e Burger King, né? Se eles estivessem unidos pelo mesmo proprietário. Fica mais difícil para sua hamburgueria chegar e praticar o Com preço certeza. dele, né? Você tem que entrar com um preço mais baixo para você ter mercado, né? Hoje o McDonald's ela é a maior potência de produção de hambúrguer do planeta, né? Há um estudo aí que falou recentemente aí que pelo menos 30% da batata mundial é comprada e consumida pela rede McDonald's. Então eles vendem a piscar de olhos, né, o tempo inteiro. Quem é franqueado do McDonald's sabe que em pouco tempo seu retorno acontecerá, porque é uma marca que se vende automaticamente. Diferentemente da The Boss Burger que eu estou construindo do zero. Certo. Doutor Kennedy, me fala quais são as 5 maiores marcas do mundo? Bom, Ou do país, se ficar mais fácil. Hoje a gente tem, assim, em questão de valor, assim, valor mesmo, né, de mercado e tudo, com certeza a gente está falando aí, a gente estaria falando nesse caso, das marcas do grupo do Elon Musk, né? Então ali a gente teria todas as marcas ali do grupo Elon Musk, a Amazon, com certeza, tá? Estaria nesse top aí, no top 5, né? Por assim dizer. Coca-Cola? Coca-Cola estaria ali um Apple. pouco mais abaixo. A Apple, sim, com certeza, né? E você tem os grupos também do Mark Zuckerberg, né? Que seria o Facebook, né? E, Instagram e tudo mais. São marcas que são, assim, o valor delas é imensurável hoje em dia. Até mesmo por conta da capilaridade dessas marcas, né? A gente estaria falando isso. Mas a Amazon, com certeza, é o primeiro lugar. A gente tem a Amazon aí como o Jeff Bezos, ele tá liderando por enquanto aí o mercado. Já teve outros que lideraram também, por exemplo, a Windows Microsoft, no começo dos anos 2000, a gente estava falando ali de Bill Gates, com certeza, nesse pódio aí a gente estava falando ali dele, né? E a questão da Apple também, né? Do Steve Jobs também. Houve até uma espécie de disputa entre eles durante um tempo. Sistemas sistemas operacionais, né? O Windows e... Então é isso, estamos chegando ao final. Quero colocar, doutor Geraldo, o nosso microfone e câmeras à disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração que você queira fazer. Primeiramente, agradecer esse convite, doutor Bueno, que o senhor me fez. É uma honra poder participar aqui contigo, dispor, né, tecer algumas palavras, demonstrar conhecimentos notórios e principalmente falar daquela área que nós mais hoje estamos falando no mundo, que é o empreendedorismo. Todos nós devemos empreender, seja quando pessoa jurídica e seja quando pessoa física. Nós, como pessoas físicas, como pessoas comuns, devemos empreender nos nossos negócios e nos nossos sonhos. A nossa luta incansável de ser uma pessoa melhor, de ter uma vida melhor, é nada mais, nada menos do que um empreendedorismo próprio. Às vezes, quando se remete à palavra empreendedorismo, as pessoas falam assim, eu não nasci para ser empreendedor. Então, quer significar que você não vai construir o seu próprio império? Então, eu acredito muito que cada um de nós, sendo pessoa jurídica ou pessoa física, somos empreendedores próprios. Então, essa é a mensagem que eu tenho a passar e os meus agradecimentos aqui de ter sido convidado para estar nessa mesa contigo hoje. Ok, muito obrigado. Doutor Kennedy, para suas despedidas ou mais considerações que queira fazer. Bom, primeiramente eu também gostaria de agradecer ao doutor, é uma honra estar na sua presença aqui, na presença também do doutor Geraldo, de todos nós, né, que está aqui na produção também, agradecer a produção, agradecer aqueles que nos assistem também, né, deixar um abraço especial aí para as brabas do júri também, que está sempre aí conosco, nossas queridas amigas. Um abraço dos brabos do empreendedorismo. Dos brabos do empreendedorismo aqui, por assim dizer, né? É então, um forte abraço para elas, para minha família também, um abraço muito especial, vocês sabem que são as pessoas que me inspiram a estar aqui todos os dias também, e a mensagem do doutor com certeza é muito positiva, né? Essa questão do empreendedorismo, essa questão de acreditar naquele seu projeto, né? Então eu também deixo essa mensagem, é uma mensagem muito positiva, né? Então o Brasil carece disso daí, até mesmo porque os nossos talentos e empreendedores geralmente são raptados aqui, por assim dizer, para ir lá para o exterior, né? Então a gente está exportando muito essa mercadoria, que é justamente o intelecto do brasileiro e o potencial dele para estar aqui no Brasil
Brasil e realmente fazer a diferença no mercado. Carece muito, né? Os maiores inventores nossos, os maiores gênios da informática, por assim dizer, que criam softwares, criam hardwares, tudo, está sendo raptado, por assim dizer, entre aspas, lá para o exterior. Então, é acreditar mais no potencial que a gente tem, né? E a gente se valorizar mais. A mensagem é muito positiva, né? Então, é esse o recado que eu deixo também. E é claro, isso tem tudo a ver com o registro de marcas e patentes, né? Quando a gente tem um filho, a primeira coisa que a gente lembra é de ir no cartório registrar para dizer, é meu. Né? Então, assim, esse é o recado que eu deixo para os jovens empreendedores, para as startups também que estão começando agora. Por favor, tenham essa preocupação no nascedouro da empresa. Saiu ali da contabilidade, a segunda coisa a se fazer é isso, para poder garantir ali o segundo maior patrimônio que, assim, existe na empresa. É verdade, né? Quando o filho nasce, a pessoa faz a certidão de nascimento. Por que que quando A empresa, pega o né? CNPJ não registra, né? Exatamente. A marca e patente, né? É isso. A marca, né, no caso. Mais um grande Mas é encontro. isso. Muito obrigado. Mais um grande encontro tivemos aqui com o Dr. Geraldo Arruda, Dr. Kennedy Rodrigues. Falamos de empreendedorismo e marcas e patentes. E até um próximo. Forte abraço.